Olá, olá a todos e a todas, aula de Biologia, a Biologia no Enem, no ensino médio, né? Vamos estudar então Biologia, uma aula de fotossíntese. Olá meus queridos e minhas queridas, olá, tudo bem com vocês? Olha o Sol, é a base da vida. Vamos estudar hoje por que o Sol é tão importante para o processo de fotossíntese. Vamos lá! Eberhard apresenta fotossíntese. Que maravilha! Bom, aqui é o Sol, aqui é a folha. Então, todos os dias vemos as plantas em geral recebendo então a luz do Sol. É ou não é? Bom, essa luz vai acarretar então em síntese de biomoléculas, matéria orgânica. Então, foto quer dizer o quê? Luz. Síntese de biomoléculas tem a ver com a síntese. Então, fotossíntese, síntese de matéria orgânica a partir da luz do Sol. Que maravilha! Então, aqui a gente pode ver algumas plantas recebendo a luz do Sol. Essas árvores belíssimas aqui na Amazônia, né? A Amazônia, então, possui aproximadamente 480 bilhões de árvores todos os dias, então, isso falando das árvores, fora das plantas menores. Aqui um pé de jabuticaba com seus frutos, vejam lá os frutos aqui na Amazônia, também. Aqui um ipê, o famoso ipê roxo, uma das marcas do Brasil, né? Enfim. Bom, o que a gente vai ver então é qual é a importância dessas plantas e das folhas como órgãos de recebimento de energia solar. Como esses seres vivos conseguem armazenar energia solar e captar essa energia solar e transformar em energia química. A moral da história é muito legal, porque se a gente for pensar mesmo, as plantas são painéis solares espetaculares, meus queridos, que armazenam energia solar e retém essa energia na forma de carboidratos, açúcares. Olha só, gorduras ou proteínas, mas basicamente açúcares. Isso é extremamente interessante, é muito bacana da gente entender então que as folhas seriam painéis solares e o açúcar, o produto do armazenamento de energia solar na forma de ligações com os carbonos. Beleza? É isso que a gente vai ver hoje nesta videoaula. Bom, começando então pela fotossíntese, a gente tem que analisar a fotossíntese de maneira científica. Qual é o órgão principal em que ocorre a fotossíntese? Nas plantas ocorre nas folhas. Então, o órgão em que ocorre a fotossíntese, então, o órgão fotossintético, é a folha. Então, é aqui que vai ter a captação de energia solar. Beleza? Bom, continuando aqui, vamos fazer uma análise interessante. Bom, o órgão é a folha. A energia solar, ela vai incidir na folha. A folha capta CO2 do ambiente, que é o gás carbônico, ou dióxido de carbono, junto com a água que vem das raízes da planta, a partir da luz do Sol, que vai interferir na clorofila, que é um pigmento que vai ocasionar então a fotossíntese. A clorofila é extremamente importante, ela que vai receber a energia solar, as ondas eletromagnéticas do Sol, que é a luz, e vai transformar numa série de reações em essas substâncias, CO2 e a água, em glicose, carboidrato e outros açúcares e substâncias. Vai liberar oxigênio da quebra da água e vai formar ainda água metabólica mais energia que vai ser transformada em ATP e depois se transformar em açúcar. Então, basicamente é CO2 mais H2O, olha lá. E aí, o que a gente tem mais? Olha lá. C6H12O6, que é a glicose, mais oxigênio livre para a atmosfera, esse que a gente respira,
H2O, que é uma água desse processo, e a energia, que é feita que sobra desse processo, e a energia que é produzida, o ATP, que depois é transformado em açúcar. O que a gente tem que lembrar é que não é toda a luz que vai interferir na fotossíntese de maneira igual. Vejam aqui, nesse gráfico a gente está vendo que a fotossíntese aqui é um gráfico em francês, mas eu traduzo para vocês. Espectre absorption por la chlorophylle A et B. Então é espectro de absorção de clorofilas A e B. E couleur de las longueurs d'onde do graphique. Então aqui é cores de comprimentos de onda do gráfico. Então você vê de 400, 500, 600, 700 o quê? Nanômetros. Nanômetros, só relembrando, é 10 a menos 9 metros, ou seja, 1 bilionésimo de metro. Então 400 bilionésimos de metro, 500 bilionésimos de metro, 600 vezes 10 a nona metros, 700 nanômetros. A gente vai dar o nome de nanômetros para ficar mais fácil a nossa compreensão. Então 400 nanômetros, 500 nanômetros, 600 nanômetros e 700 nanômetros. Veja que em 400, proximamente aqui de 400, a gente tem picos aqui, tanto da clorofila A e B, na luz azul, aproximadamente da luz azul. E aqui picos de absorção de luz pela clorofila A e B, nesse espaço que é a cor vermelha. Basicamente vermelha e basicamente azul. No verde, quando a luz incidente é verde, a fotossíntese é mínima. Veja que a absorção é próxima de zero. Por quê, meus queridos? Quais são as melhores luzes, então, para a fotossíntese? Azul e vermelha. A verde é ruim, porque a própria clorofila é verde. As folhas são verdes, ela não é a maioria das plantas. Então ela vai causar uma reflexão da luz verde. Entendi, professor. Então a luz verde é a pior luz de todas. Então, do espectro visível de luz, a luz verde é que menos vai interferir na fotossíntese. Foi claro, meus queridos? Então, relembrando, a luz vermelha e azul são as que mais vão criar uma absorção de energia pelas plantas. Tá bom? Basicamente, a azul é a que mais afeta, dependendo da planta. No gráfico que a gente viu é azul. Bom, muito bem. O que tem dentro da folha? A folha, então, ela tem umas nervuras. Se a gente abrir essa folha, pegar um pedacinho e colocar aqui, a gente vai ver que a folha ela é um conjunto de sanduíche de células. Tá? Aqui um corte transversal. Você tem aqui uma epiderme superior, uma cutícula, epiderme superior, o mesófilo, que é a parte do meio, é o meio da folha, por isso o nome, mesófilo, meio da folha. No meio da folha existe o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. Então aqui, ó, parênquima palissádico e lacunoso. Beleza? Bom, aqui nós temos, nessa parte aqui, os estômatos, estão vendo? Aqui é o que a gente chama de estômatos. Tá? Esses estômatos vêm de uma palavra grega, significam boca. Então ele tem a captação de CO2 e a liberação de oxigênio aqui nos estômatos. Tá? Isso é muito importante. E aqui nós vemos os vasos, o xilema e o floema. Aqui o xilema e o floema, que vão levar seiva bruta e elaborada. O xilema leva seiva bruta, água e CO2, transforma água em sais. E o floema, seiva elaborada. Tá? Bom, dentro dessas células existem pontinhos verdes aqui, estão vendo, pessoal? Do lado de cá, ó, a gente vê que tem esses pontinhos, como se fossem pintinhas. Essas pintinhas são os cloroplastos, que tem, então, o estroma, que é um líquido interno. Existe a membrana interna
do cloroplasto, que é uma organela que tem DNA próprio. Então, isso cai no Enem, você tem que saber. DNA próprio. Muito utilizado pelo CSI, por exemplo, é o chamado DNA MIT, ou DNA cloroplasto, que no caso é cloroplasto. Então, para identificação de plantas, de pessoas é o mitocondrial, e de plantas o DNA cloroplastial, ou do cloroplasto. Tá? Ai, cadê aqui a cor? Então, DNA do cloroplasto. As mitocôndrias também têm esse DNA próprio. Tá? Então, possui DNA próprio. Aqui dentro tem, então, DNA. Tá? DNA parecido com o de bactérias. A gente vai entrar nesse assunto. Bom, o tilacoide é que vai receber a luz do Sol. Muito importante. Então, a luz solar ela vai excitar os elétrons dessa região, da membrana do tilacoide, e aí vai começar o processo de fotossíntese. Bom, outra coisa importante, que é o pigmento que vai fazer a fotossíntese, é chamado de pigmento clorofila. Por que clorofila? Porque é verde. Cloro quer dizer verde em grego. E o magnésio é o átomo central dos diferentes tipos de clorofila. Clorofila A, B e a clorofila bacteriana A. Então, a bacteroclorofila em cianobactérias, tá? Cianobactérias. Basicamente, o átomo central é o magnésio. É ele que vai ter, então, o excitamento ligado à luz que vem do Sol. Tá? Então, basicamente, sem magnésio, caiu o magnésio, a folha fica amarelada. A ausência de magnésio é isso, tá? Amarelada, pouco ou nada de magnésio. Tudo bem, queridos? Estou sendo claro até agora? Ok. Vamos lá. Bom, a gente viu então algumas partes. O cloroplasto ele tem essas pilhas, são chamadas de granum, que quer dizer o plural, os tilacoides. Cada tilacoide, então, seria chamado de grana, tá? Que é uma pilhazinha, tá? Cada pilhazinha dessa, grana. E o estroma, que é o líquido interno que está aqui dentro, tá? O líquido que vai ficar em volta. Beleza, então, ó, só recapitulando, a luz de maior absorção é a vermelha e a azul. Então, em torno de 700 nanômetros e 400 nanômetros, dependendo do gráfico. Aqui está ao contrário, então é 700, 400. Muito bem. O que mais que a gente pode ver? Recapitulando então, a luz verde e azul. E aqui os diferentes tipos de clorofila. O átomo central então é o magnésio. Super importante, é um átomo-chave. Um átomo-chave. Se cair na prova, você tem que saber que o magnésio... Não pode faltar magnésio no solo ou na planta. Tá? Muito bem. Então, começamos a análise da fotossíntese. Espero que vocês estejam entendendo. A fotossíntese é espetacular. Talvez seja o processo mais importante da natureza. Por quê? Porque ele produz a matéria-prima, a primeira matéria-prima da natureza. O carboidrato, que vai formar, então, substâncias energéticas que vão dar origem a todos os alimentos energéticos, que vão dar alimento para todos os seres vivos da Terra. Isso é chamado de produtividade primária. Então, ó, só para você saber, fotossíntese também é chamada de produtividade primária. Fotossíntese. Então, a produtividade primária líquida é a produtividade primária bruta menos a respiração celular. Então, produtividade primária líquida é igual a produtividade, eu vou abreviar para facilitar, primária bruta, ou seja, tudo que ela produz, menos a respiração, que é o gasto de energia, tá ligado? Então, ao gasto de energia para a planta sobreviver. Bom? Então, é isso que a gente vai chamar de produtividade primária
Então é esse gráficozinho que é bom lembrar também, tá? Então, isso aqui vulgarmente conhecido como fotossíntese. Esse gráfico é importante também para vocês entenderem que uma planta cresce quando a produtividade primária líquida é maior do que o gasto da respiração. Ou mesmo a produtividade primária bruta é maior do que o gasto energético. Então aí sobra, e o que sobra é a produtividade primária líquida. E aí a planta cresce, desenvolve, produz seus frutos, enfim, fica linda, flores para a gente dar para a namorada, etc, etc. É muito legal falar disso, né? As frutas que a gente come, tudo produto da fotossíntese. Aqui um resumo da fotossíntese. De dia, a luminosidade, ou no período de luz, captação do CO2 e liberação de oxigênio. A liberação de oxigênio vem da quebra da água, chamada fotólise. Falem comigo. Fotólise, quebra da água, liberando oxigênio para a atmosfera. Bom, como a planta ela vai captar energia, ela vai produzir ATP, que é uma molécula de energia. E depois vai gastar e vai formar ADP. E isso é cíclico. Gastou ATP para produzir açúcar, volta ADP. Existe um outro componente, que é a nicotinamina difosfato, que é uma substância que vai captar os hidrogênios que saíram da água. A água, quando ela é quebrada, que ocorre a fotólise, a luz quebra a água, libera então H+, mais oxigênio, livre para a atmosfera. Esse H+, ele vai ser captado pelo NAD. Lembra comigo? O NADP. O NADP, ele vai captar o hidrogênio, ele é apaixonado pelo hidrogênio e vai doar para o ciclo de Calvin, para a produção de glicose. Que a glicose é 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. O carbono vem do CO2, que a fórmula é CO2 mais água, produzindo C6H12O6, mais oxigênio livre para a atmosfera, mais H2O e mais energia. Muito bem, com a luz do Sol, né, como intermediário. Então, a glicose, no caso, ela vem de átomos do CO2 e da água, principalmente o hidrogênio que vai para a glicose. Tudo bem? Então, tem duas partes principais da fotossíntese. A parte que a gente chama de fase clara, que vai ter o quê? A captação da luz do Sol e produção de ATP, que é a energia acumulada. Depois, essa energia doada para juntar o CO2 mais os H+, que chegam. E outros átomos que estão chegando para a produção de carboidrato, açúcar. Tudo bem? Tudo isso ocorre no cloroplasto. Que maravilha! Que maravilha! Então, relembrando aqui, os tilacoides recebem a luz, captam essa energia dos fótons e ajudam na produção de ATP. O NAD vai captar o H+, que vem da quebra da água, que forma H+, mais O2 para a atmosfera. A gente respira oxigênio daí. E o H+, vai se juntar com o CO2 para formar a glicose. Tudo com a ajuda de enzimas. Muito bem, que maravilha! Tudo bem, meus queridos? Parece complicado, mas não é não. Vamos resumir. Fase clara, captação de luz, formação de ATP e oxigênio livre, e formação de H+. Tá? Na fase escura, captação do CO2, ADP, formação de mais ADP, porque gasta-se o ATP, ele é usado e se transforma em ADP, mais fósforo inorgânico, que é a adenosina trifosfato, 3 fósforos, né? Trifosfato, em adenosina de 2 fosfatos, difosfatos, tá? Então, só para vocês relembrarem, a gente já viu isso em outras aulas. Aqui eu teria então 3 fósforos ligados à adenosina, e aí isso vai se transformar então no ADP
que vai ter então 2 fósforos. Um deles vai sair para liberar a energia. E depois ele se junta com o acúmulo de energia. E aí é cíclico. Tá? Muito bem. Muito bom. Então, comprimentos de onda preferíveis da fotossíntese: azul e vermelho. Tá? Absorção mínima de fotossíntese de luz, luz verde, por causa do fenômeno da reflexão. Então, a luz verde, então, ela vai ser refletida pela folha que tem clorofila da cor verde. E as folhas normalmente são verdes. Beleza? Maravilha. O átomo central da clorofila é o magnésio. Super importante. E aí, damos então uma geral. Vimos que a importância da fotossíntese. De dia a planta recebe a luz, transforma em ATP, essa energia. Essa energia é doada para a produção então de açúcar. E depois volta o ciclo. Volta o ADP e o NADP, mas sem o hidrogênio. E é cíclico. Recebeu luz, volta tudo de novo. Produz oxigênio, capta o CO2, produz carboidrato, e aí o ciclo se completa. Então o que a gente tem que lembrar, a moral da história, é que na fotossíntese, o CO2 e a água vão se transformar em glicose, matéria orgânica, oxigênio livre para a atmosfera, aquele que a gente respira, a água e energia. Só para vocês saberem, na atmosfera tem 21% de oxigênio, aproximadamente, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases, incluindo CO2, gases nobres e etc. Tudo bem? E esse oxigênio foi produzido pelos seres fotossintetizantes. Oh, professor, você está brincando, sério? Uhum. O oxigênio da Terra advém principalmente das plantas e cianobactérias. Quem produz mesmo a fotossíntese? Algas, cianobactérias, são chamadas algas azuis, e as plantas. 80% do oxigênio vem das algas, o restante de plantas e cianobactérias. Aqui a gente pode ver, nesse gráfico, aqui nesse desenho, onde ocorre a maior quantidade de fotossíntese no mundo, né? A Amazônia, em regiões florestais, e o mar também, regiões de mar, ocorre bastante fotossíntese. Tá? Muito interessante a gente dar uma checada e verificar então o processo mais importante da natureza. Meu Deus, que coisa maravilhosa falar disso. Eu adoro! Que delícia! Vai cair na prova, professor? Claro! Esse é o processo mais importante, meus queridos. Tem que saber a fórmula de cabo a rabo. De dia faz o quê? Recebe a luz do sol, quebra a água e libera oxigênio mais H+. De noite ou na fase escura, recebe o CO2 e monta a glicose. Que maravilha! E libera H2O. Mas o importante, você tem que lembrar, é que as luzes que mais interferem na fotossíntese, a azul e vermelha. A menor, a luz que menos interfere, é a verde. O átomo principal, o clorofila, é o magnésio. Ele é chave para a montagem da clorofila. Sem o magnésio, não há clorofila. Tudo bem? Maravilha! Então tá aí. Terminamos mais uma mega aula sobre fotossíntese. Espero que vocês tenham gostado do fenômeno mais importante da natureza. Uau! Grande abraço, meu querido e minha querida. Fico até arrepiado. Arrepia, gente. Arrepia falar da fotossíntese. Olha o sol, olha o sol. Eu não faço fotossíntese, só as plantas, cianobactérias e algas. Muito importante a gente saber isso. Brasil, os lugares do mundo, pelo menos a parte continental, onde ocorre maior quantidade de fotossíntese. Bom, a maior floresta do mundo é a boreal, não é a amazônica. Mas a maior floresta tropical do mundo é a amazônica. Então temos grande produtividade. A floresta mais maior produção, né? A floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, a floresta atlântica, no Brasil,
floresta do oeste da África e a floresta da Indonésia, sul asiático, né, e Bornéu, as regiões do mundo com a maior produtividade de fotossíntese da Terra. Grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.